Deus me escolheu para levar sua palavra aos cativos e oprimidos, levar a salvação. Aleluia, Jesus. Olá, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, para todos vocês. Mais uma vez gravando aqui um vídeo. Gente, hoje eu quero contar aqui um pouquinho assim da minha história, de quando começou, como Deus me despertou para esse ministério glorioso que é o Ministério do Louvor, assim, na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória, aleluia, como cristão. Amém? Glória a Deus. Mas antes eu quero ler aqui para vocês em Salmo 136, que fala assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quero falar para você que você tem mais de um motivo para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito pela tua vida e na tua família. Amém? Bom, gente, é o seguinte. O Ministério do Louvor na minha vida iniciou quando eu tinha ali 14 para 15 anos, né? Foi ali no ano de 96 para 97, enfim. Minha mãe, quando ela começou a servir a Deus na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Crisópolis, Bahia, porque eu sou de Crisópolis, Bahia, né? É uma cidade do interior da Bahia, uma cidade maravilhosa. Um abração aí para os irmãos aí de Crisópolis, viu? Os irmãos que curtem aí o nosso trabalho, nossos louvores. Um abraço para vocês. Eu sou dessa cidade. Quando a minha mãe começou a servir a Deus, eu tinha apenas 12 anos. E ali eu comecei a acompanhar minha mãe, irmãos, e era círculo de oração, até no ensaio das irmãs, que, se eu não me engano, era um dia de quarta-feira à noite, e eu ia com a minha mãe. E eu me sentava com a minha mãe assim do lado dela, mesmo ali no grupo das irmãs, né? Porque eu era assim, um adolescente, assim, uma criança, adolescente muito apegado com a minha mãe, e eu me sentava do ladinho dela ali. Até que quando eu fui assim, ficando maiorzinho, ela foi assim me aconselhando a sentar no banco das crianças. E ali eu cantei nas crianças, mudei para sentar no banco das crianças. E cantei no grupo das crianças, cantei na mocidade. E, irmãos, foi bênção, né? Deus ele foi me despertando. E na idade de 14 para 15 anos eu fui batizado com o Espírito Santo na nossa casa, no bairro chamado Sambaíba, ali em Crisópolis, Bahia. E ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo, né? Eu estava louvando, de repente eu resolvi ir orar. E ali quando eu percebi, eu estava chorando e falando em mistério e sentindo aquele calor, aquela alegria, aquela brisa maravilhosa na minha vida. E ali eu pude perceber que era o Espírito Santo. E ali, irmãos, Deus ele começou uma obra na minha vida assim, que eu comecei a receber louvores, letras. E ali, nesse tempo, a nossa igreja era dirigida por um pastor chamado Josafá, um homem de Deus. Foi ele até que eu desci as águas com ele, né? Na época, em 1997, viu? E ali o Senhor começou a me dar letra e minha mãe conversou com o pastor Josafá e falou assim: Pastor Josafá, meu filho Alcinho, ele está recebendo uns hinos aí e ele contou para mim que deita para dormir à noite e ele ouve como se fosse um coral de anjos cantando. E porque era assim, irmãos. Eu me deitava à noite para dormir e eu começava a ouvir como se fosse um coral de anjos cantando, um coral de vozes que eu não sei assim explicar. Vozes afinadíssimas. E ali eu ouvia, e não era sonhando não, era acordado. Quando passava ali um pedaço ali que todo mundo já estava dormindo, uma alegria imensa invadia dentro de mim, né? Mas era uma alegria, irmãos, assim que eu ficava todo suado. Eu acho que era o calor do Espírito Santo e também o calor ali também, porque a Bahia é quente, né? É claro. Mas eu ouvia aquele coral de vozes cantando e ali o Senhor começava a me dar louvores. E ali minha mãe conversou com o pastor Josafá e ele explicou para ela: o irmão Alcino, ele está recebendo louvores porque isso é um dom de Deus, irmão. Isso é bom. E ali o pastor
em um belo dia, eu cheguei cedo no culto na igreja e ele falou assim: sua mãe conversou comigo que você está escrevendo letras de hinos. Isso é glorioso, filho. Cante um para me ver. E eu cantei, irmãos. Cantei um louvor e foi bênção. Ele falou assim: é coisa de Deus. Vamos orar nesse propósito aí. Fique firme, que o Senhor ele vai te abençoar e vai continuar te usando. E aí, irmãos, prosseguiu. Completei 16 anos, continuei louvando a Deus com as letras que Deus me dava. E aos 17 anos também, louvando a Deus com as letras que o Senhor me dava. Aí quando foi, sim, com 17 anos, Deus preparou a minha vinda aqui para São Paulo em 1999. Eu vim nesse propósito, né, de trabalhar aqui e também estudar um pouco, né? E também, se Deus preparasse a minha gravação, eu gravar o meu primeiro trabalho, que demorou um tempinho para mim gravar o meu primeiro trabalho, mas eu consegui. Eu fui gravar, acho que já tinha quase 4 anos que estava aqui em São Paulo já. Porque foi um mistério, irmãos. Foi um mistério, viu? Como eu acabei de falar aí, o pastor Josafá, ele apoiava o meu ministério. E eu vou contar aqui uma coisa que vai deixar vocês assim admirados. Vocês que conhecem o pastor Josafá, aí da Bahia. Foi assim, eu estava na minha igreja, ali no bairro da Vila Gomes, aqui em São Paulo. E de repente eu avisto lá no púlpito, irmãos, assim, um irmão parecendo o pastor Josafá. E ali eu até falei para os jovens que estavam ali em volta de mim, eu falei, mas esse irmão é a cara do pastor Josafá que me batizou lá na Bahia, o qual ele foi o meu pastor ali na Bahia, em Crisópolis. Aí eles falaram assim para mim, mas sério, você tá brincando? Eu falei, sim. E eu vou esperar o culto terminar, quando ele sair, eu vou perguntar para ele se ele é irmão do pastor Josafá. Irmãos, não deu outra. Perguntei. Me fale uma coisa, irmão, me desculpe eu fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é irmão do pastor Josafá, que dirige a Igreja Assembleia de Deus de Crisópolis, Bahia? Ele falou, irmão, sou eu mesmo. Irmãos, só me passou agora o nome dele, porque essa história faz um bom tempo já. E ali, irmãos, por incrível que pareça, eu falei assim, irmão, eu sou ovelha do pastor Josafá. Foi ele quem assim me batizou.